E então, como primeiro vídeo do ano, nada melhor do que falar de Stephen King e de um dos meus livros favoritos da vida. Hoje vamos falar sobre O Iluminado. E é isso, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero que vocês estejam bem, espero que tenham passado por uma ótima virada. Desejo um ano excelente para todos vocês, um ano cheio de realizações e muitas leituras, né? Porque mesmo que a gente não consiga realizar nenhum plano, pelo menos os livros a gente consegue ler, né? Então, muitas vezes é isso que importa. Então, para começar esse ano, eu resolvi trazer aqui uma resenha do Iluminado. Mas antes de mais nada, muito bom avisar que não é bem uma resenha, tá? Porque eu não sou um resenhista, assim como não sou um jornalista, assim como não sou dentista. Eu sou um cara que faço vídeo pra internet, então não é uma resenha, é a minha experiência, minhas opiniões, o que eu senti com o livro. Resenha é um tipo de texto, né? Existe alguma estrutura do texto, eu não vou seguir estrutura nenhuma, eu vou seguir o meu coração, porque embora ele não seja iluminado, é um coração cheio de amor aí pela Nanda e pelos livros. Então, para começar aqui, antes de mais nada, queria agradecer a galera do Clubinho. Esse vídeo só existe por conta da galera do Clubinho do Stephen King, que a gente fez essa leitura coletiva lá no clube, e por conta disso estou trazendo essa resenha aqui, né? Então eu já li esse livro há muito tempo atrás e fiz uma releitura com o pessoal lá do clube. Então esse vídeo só existe por causa deles. Então agradeçam aos amigos do Clubinho, amigos do canal, tá bom? Então, para começar falar um pouco desse livro aqui, é isso que eu acabei de dizer. É um livro que eu li há muito tempo, então, embora eu já tenha lido 2 vezes antes dessa releitura, já fazia tempo, então eu não me lembrava tão bem de algumas coisas, de alguns detalhes, e especialmente, eu não me lembrava do ritmo do livro, mas já chegamos lá. Pra você que nunca leu Iluminado, pra você que mora na caverna, pra você que não sabe de nada, do que se trata esse livro? Do que se trata esse livro, amor? De uma família que vai para um hotel amaldiçoado. Uma família vai para um hotel amaldiçoado e muitas confusões acontecem. Essa é a sinopse básica. Lançado em 1977, a premissa é basicamente essa. King já tinha lançado um livro sobre uma garota com telecinese. King já tinha escrito um livro sobre uma cidade infestada de vampiros. Então chegou em 1977 e lançou um livro quebrando alguns estereótipos, né? A gente já conhecia muito bem, conhecemos de cabo a rabo o tema de casas assombradas. E ele, megalomaníaco, pensou, beleza, como que eu inovo? Vou inovar, foda-se, eu sou inovador. Casa assombrada pra mim é pouco, vou fazer um hotel assombrado. E foi mais ou menos por aí que surgiu a ideia pra esse livro, mas não a ideia, calma lá, o cenário desse livro. A ideia surgiu quando ou o Owen ou o Joe, eu não lembro qual dos 2 filhos dele, estavam fazendo bagunça ali pelo escritório dele. Ele ficou puto, o King ficou olhando pros moleques e falando, meu Deus, eu acho que eu seria capaz de acabar com a raça desse garoto. Foi mais ou menos isso. E ele pensou e deu ouvidos a essa ideia e teve a ideia pro livro. O que um cara em confinamento nesse hotel faria com sua família se ele perdesse a cabeça? Ele, um ex-professor de inglês, na época alcoólatra, juntou todos esses elementos, um pai que tá meio bravo, o alcoolismo, um cara que é escritor, e colocou em confinamento nesse hotel assombrado. Então é mais ou menos essas as ideias que permearam o início e o desenvolvimento desse livro aqui. Então é bem interessante a gente pegar esse background do autor, e então chegamos a essa história. Muita gente, justamente por conta desse estereótipo que o King já estava criando desde Carrie, desde Salem, acha que esse livro é um livro de puro terror. Mas se engana, eu acho que muita gente pode acabar inclusive dropando o livro no começo dele, porque acha que vai ter assombração, vai ter terror, vai ter sanguinolência, vai ter gore, não sei o que, e ok, em alguns momentos isso pode acabar aparecendo, mas só pra vocês terem uma ideia, eles pisam no hotel lá pra página 100 e poucas. Até lá é desenvolvimento de personagem. O King tá trazendo aqui, ele tá mostrando que ele não é um simples escritor de terror. Ele é um escritor, é um contador de histórias, como eu já contei várias vezes aqui pra vocês. Então, muita gente pode chegar aqui esperando um livrão de terror bruto, e embora seja, não é apenas isso. Então, você tem que chegar aqui já com uma ideia mais ou menos preparada para lidar com o ritmo e o desenvolvimento da história. Porque, como eu disse, eu não me lembrava tão bem. Quando eu cheguei aqui, eu me surpreendi. Na minha cabeça, era tipo filme. Era
a entrevista de emprego. Jack Torrance desempregado, desiludido, teve problemas com álcool no antigo trabalho, teve problemas com surtos de raiva no antigo trabalho, e aí ele, desempregado, foi fazer uma entrevista. Surgiu essa oportunidade para ser um caseiro do grandioso, do tradicional, do antiguíssimo e renomado Hotel Overlook. Então surgiu essa oportunidade e ele vai até lá, faz essa entrevista de emprego, e na minha cabeça ele já tava no hotel na cena seguinte, mas aí que eu tava errado. Na verdade, desde a entrevista até eles chegarem no hotel são 100 páginas de flashback, de conversa, de diálogo, vai mudando o ponto de vista, e essas 100 primeiras páginas eu aposto que vai ser a barreira de muita gente, mas acreditem, vale muito a pena passar por isso. Nessas 100 primeiras páginas você vai conhecer o coração do livro. O coração do livro não é o hotel, não são as assombrações do hotel, são os 3 personagens que estarão em confinamento lá dentro. Então você vai conhecer o Jack, toda essa amargura, todo esse passado, essa coisa do álcool, essa coisa do antigo trabalho que ele gostava e tal, tava prestes a conseguir estabilidade nesse trabalho, ele era professor, foi mandado embora por uma polêmica, um negócio que aconteceu lá. E você vai conhecer a Wendy, que nesse ponto da história já tá pensando em divórcio, ela também é muito sofrida, ela sofre muito vendo o marido com problemas de álcool e tal, ela não sabe o que fazer. E você vai conhecer o filho do casal, que é o Danny. O Danny é um garoto que ele é muito intuitivo, ele sente as coisas que acontecem na casa dele, e é uma coisa muito dolorosa, porque você vê esse garoto vendo os pais problemáticos e se sentindo responsável por a situação. Ele acha que ele poderia fazer algo para melhorar, ele acha que a culpa de tudo tá ruim é dele. Então você vai conhecer esses 3 personagens nessas 100 primeiras páginas, e aí, finalmente, meus amigos, vamos ao Overlook. Quando a gente chega no Overlook, é aquela vista estonteante, é aquela coisa maravilhosa, o hotel é tudo aquilo que a gente já tinha visto e mais, né? Você vai ver o hotel no seu dia de encerramento, você vai ver contas sendo fechadas, você vai ver grandes clientes indo embora, entrando seus carros, indo para suas casas, você vai ver o diretor ali, o gerente, correndo de um lado para o outro, resolvendo um monte de burocracia, e você vai conhecer o cozinheiro do hotel, o Dick Halloran. Ele é um cara excepcional, tem um papel fundamental na história. Não vou dar muitos detalhes agora porque seriam spoilers, mas teremos spoilers no vídeo, mas eu vou avisar, fiquem tranquilos. Até agora, vamos conhecer esse cara, e esse cara vai ter uma conversa com a família, ele vai apresentar o hotel, ele vai falar pra Wendy, ó, a cozinha é aqui, tem comida aí pra uns 15 invernos, fiquem tranquilos, vocês vão ficar muito bem nesse hotel, vocês vão ter a oportunidade de reestruturar o casamento, né? Ele não diz isso, né? Mas a gente sabe que é isso que tá acontecendo, eles vão ter a oportunidade de reestruturar o casamento, melhorar a relação entre eles. O Jack, que além de professor também é um escritor, vai ter a oportunidade de escrever a peça que ele estava tentando escrever há tanto tempo e não conseguia. Eles vão ter tempo para brincar, para ficar juntos e tudo mais. E tem um plus, não vai ter bebida no hotel, não vai ter uma latinha de Brahma Itaipava lá. Ou seja, o Jack ainda vai ter a oportunidade maravilhosa de lidar com seu alcoolismo num lugar confinado ao lado das pessoas que ele mais ama. Tinha como dar errado? Claro que não tinha como dar errado. Então o que acontece? Chegamos ali, começamos a arrumar as coisas, o Jack começa a arrumar o telhado, encontra um ninho de vespa, tá tudo beleza, tudo coisa linda. Até que numa cena clássica de terror, ele resolve entrar no porão pra ver se tem rato, e daí ele encontra uma caixa com documentos antigos. Ele começa a conhecer a história sombria e macabra do grandioso Overlook. A partir daqui seriam spoilers e eu vou dá-los, mas espere um pouco. Antes de dar spoiler, vou falar um pouquinho da minha experiência. Como eu disse, não me lembrava que era tão lento no começo, e foi um presente eu ter descoberto isso agora de novo, porque eu adorei o desenvolvimento dos personagens, eu adorei o ritmo desse livro. Eu me lembrava de uma forma completamente diferente, e a forma como eu me lembrava é pior do que de fato é, porque você tem todo um desenvolvimento do começo que faz você sentir os personagens, entender todos eles. King não é um cara que faz bem contra o mal, herói, mocinho e vilão. Todo mundo é cinzento, todo mundo tem seus motivos, todo mundo tem suas justificativas, sentimentos, as coisas que preenchem e os tornam humanos. Isso que é muito legal. O King, diferente de autores clássicos de antes dele, não tinha um fantasma, um vampiro num castelo, lugar longe da gente. Era assim, o cara da vizinhança, era na porta ao lado, era seu parente, esses são os vilões, essas são as pessoas que permeiam as histórias do King. Então aqui ele vai construir essas pessoas, você vai concordar com todos, você vai gostar de todos e vai detestar todos eles, e a vida humana é assim mesmo, não é? Então a gente nessas primeiras páginas vai conhecer essa galera, depois você vai conhecer o hotel, vai conhecer as pessoas que moraram e cuidaram desse hotel, e você vai viver essa aventura, vai entender tudo o que acontece, e vai ter um final explosivo, um final assim que não tem grandes reviravoltas na história, porque o objetivo da história não é esse, mas tem um payoff, tem aquele final que entrega, sabe?
Porque é justo, é um final muito justo, é um final que faz sentido com os personagens. Na minha cabeça, eu me lembrava do final ser mais rápido, mais corrido. Eu já ouvi muita gente falando disso, a Nanda falava isso, e se lembrava do final ser muito rápido, abrupto. Hoje em dia, eu lendo, entendendo o ritmo e a proposta do livro, nossa, pra mim o final encaixou como uma luva, pra cara. mim também. Porque o final entrega, sabe? O final, ele tá todas as coisinhas no lugar, ele vai num crescendo e chega numa loucura, assim, que eu aposto que você não vai conseguir largar o livro nas últimas 150 páginas, assim, é loucurado até o final. E quando termina, você respira e você analisa a história que você acabou de ler, que é uma das mais geniais. É um livro extremamente inteligente e, assim, já era um dos meus favoritos, estava no meu top 3 da lista do King. Com certeza, se eu fizesse um top 10 da vida, ainda não fiz, estaria lá. E depois dessa leitura, continua estando. Então, mais ou menos essa foi a minha experiência. Zona de spoilers, sua oportunidade de pular o vídeo pro final está nesse tempo que eu tô colocando aqui, mas vamos falar um pouquinho agora dos spoilers, né? Eu gosto de fazer uma certa comparação com o filme. Você já assistiu o filme do Kubrick? Eu gosto de fazer uma comparação porque os finais são bem diferentes. Embora algumas coisas sejam parecidas, os significados mudam, né? Por exemplo, final desse livro aqui, o que acontece? A gente vê que o hotel é assombrado, você vê lá naquela conversa com o Dick, que eu falei, que o cozinheiro começa a apresentar a casa e tudo mais, a gente descobre que ele é um cara iluminado. O que é iluminado? Iluminado é uma pessoa sensitiva, uma pessoa que tem acesso a poderes sobrenaturais, né? Ele consegue ver espíritos, é uma pessoa que consegue quase ver o futuro muitas vezes, inclusive isso foi uma das coisas da sinopse que eu me lembro, lá na época que eu li pela primeira vez, me pegou, eu gosto muito de Viagem no Tempo, e na sinopse diz: Danny é iluminado, será uma maldição ou benção? É capaz de ouvir pensamentos e transportar-se no tempo. Então eu achava que tinha viagem no tempo e tal, e meio que a iluminação te dá visões do futuro, quase uma premonição, e o Danny vê isso, e o Dick Halloran, aquele cozinheiro, também é iluminado, e ele dá alguns alertas ali. Você vai entrar nesse hotel, vai ver o que acontece lá e tudo mais, e assim, o hotel, por ser assombrado, ele usa forças sobrenaturais para se manter firme e forte ao longo do tempo. E quando o hotel recebe o Danny, que é uma pessoa extremamente iluminada, extremamente poderosa, o hotel vê no Jack a oportunidade perfeita para ficar mais poderoso. Então o hotel usa o Jack para pegar o Danny. Então esse é o grande lance da história. Você vai ver o cara perdendo a cabeça pela influência do hotel para matar o garoto. E no final da história, o que acontece? Tem a famosa caldeira do hotel, que o Jack, como zelador, ele devia ficar ligeiro ali com a caldeira, porque se ele não cuidar daquele negócio, explode e o hotel vai pelos ares. E é isso que acontece mesmo. No final da história, é aí que tá a minha implicância com o filme. No final da história, o hotel explode, o Jack morre lá dentro e o Danny e a Wendy sobrevivem. Beleza, muito legal. No filme não tem nem caldeira. E a caldeira é um elemento muito importante pra narrativa, porque ela simboliza a própria família, né? Quando acaba a família, a caldeira explode, é o Jack explodindo e acabando com tudo, né? Então não tem nem isso e o cara simplesmente morre, sabe? Eu acho que fica um pouco raso no filme, mas no livro eu acho genial. É um final que eu acho que faz muito sentido com a história e que, embora seja muito trágico, é um livro muito trágico, você vê que faz sentido. Você acompanhou toda a trajetória do Jack, você vê os problemas dele, esse alcoolismo dele. O hotel dá bebida pra esse cara. Então chega no final ali, você vê que tipo, putz, não tinha outra forma, é isso, sabe? Aconteceu e é um final triste. A gente perde um membro ali, mas pelo menos 2 sobrevivem. Uma coisa muito interessante desse final é que o Jack, no corredor, prestes a pegar o Danny com o taco de rock, ele olha pro filho e por um momento ele se lembra de quem ele é, ele fala pro menino sair correndo, ele fala: Danny, corre, vai daqui embora, eu tô ficando louco já. E daí ele volta, o hotel fala: tirem as máscaras, uma referência ao Paul, e daí o Jack tira a máscara e daí ele é a mistura, a amálgama de todo o hotel dentro dele, e só tem ódio, e é bem aí que ele lembra da caldeira, explode tudo, enfim, é bem trágico isso, porque você vê um pai que tava lutando pra fazer o melhor, mas graças aos seus problemas, aos seus defeitos, às suas dificuldades e a influência maligna do hotel, não teve outro jeito, não teve escolha, acabou dando tudo errado. Então esse é o fim da zona de spoilers. Como eu acabei de mencionar, é um livro que eu gosto muito, é um dos meus preferidos, e assim, se você ainda não leu esse livro, se você ainda não assistiu, não assista e tire um tempo da sua vida pra ler o Iluminado. É um dos melhores livros que o King já fez, terceiro livro da carreira desse cara. Tem alguns problemas, a galera lá no clubinho falou que o Danny não parece uma criança de verdade, de 5 anos. Tá certo que ele, por ser muito intuitivo, né, ele acaba aprendendo muito olhando os pais e tal, mas eu concordo, sabe? Eu acho que pra ficar bem verossímil, eu tinha que ter uns 8 anos, 9, cara, ia ficar perfeito. Mas assim, não dá pra cobrar tanto. Terceiro livro do autor, assim, o cara já chegou de uma maneira tão inteligente, uma
narrativa tão incrível, eu acho que a gente dá a passada de pano. Ele já errou com outras coisas no futuro, e aqui nesse livro tá tudo bem. Os personagens são incríveis, a história é fabulosa, o ritmo é excelente, o final entrega tudo. Então, assim, se você ainda não leu, eu tenho inveja, porque eu adoraria esquecer a experiência. Sempre que eu leio um livro incrível, eu penso a mesma coisa. Adoraria esquecer a experiência para poder ler pela primeira vez e sentir isso como é. Essa é uma coisa que eu não posso fazer, mas eu tive a oportunidade de lá no clubinho acompanhar de perto pessoas que nunca tinham lido esse livro, lendo pela primeira vez e vendo a galera montando teoria e tal, e a tal da bicicleta, quem que é o Tony? Cara, muitas coisas eu via de perto a galera lá comentando e conversando. Cara, é incrível, foi uma experiência maravilhosa. E fica o convite, se você quer ler Stephen King, acompanhar, ter essa parceria, ter uma galera pra conversar, pra criar teoria, pra saber como que são as coisas, fazer parte de uma comunidade focada em ler os livros desse autor, entra no Clube do Livro, agora em janeiro. Nessa semana agora, começamos na segunda, estamos lendo Misery, Louca Obsessão, que também é um dos meus livros favoritos do autor. É um livro fantástico, é 5 estrelas também, assim como Iluminado. Então, se você quer participar desse clube, quer ler Misery com a gente, clica no primeiro link aqui da descrição, você vai entrar no nosso clubinho, tá super baratinho lá no Catarse, e você vai ter a oportunidade de ler com a gente e depois fazer parte do encontrinho, né? Agora, final de semana, fizemos um encontro, fizemos uma live com a galera do clube, ficamos discutindo quase 2 horas de conversa, foi muito legal, falamos sobre Iluminado, até falamos um pouquinho de Cujo, porque, né, a ideia é essa, né? A gente bateu um papo, foi muito massa. Se você ainda não faz parte do clubinho, fica o convite, eu vou ficar muito feliz de te receber lá. E para vocês, amigos do clubinho, muito obrigado por fazer parte, por me dar essa oportunidade de ler com vocês. Isso para mim não tem preço, então eu fico muito feliz e obrigado, porque esse vídeo só existe por conta de vocês. Então, valeu por tudo. E é isso, né, amor? Tem algo a dizer? O que você achou do Iluminado? Eu gostei muito mais, foi a minha segunda vez lendo, e eu gostei muito mais dessa experiência do que da primeira. O ritmo pra mim mudou, eu também achava ele lento e o final abrupto, e dessa vez eu entendi o desenvolvimento de tudo. Pois é. E a experiência de ler com um clubinho com mais pessoas também dá uma diferenciada. Então é isso, ela também releu com a gente. Então foi uma experiência muito massa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Como eu disse, não foi bem uma resenha, eu não sou um resenhista, né? Eu não sou um escritor de resenhas, eu só vim aqui dar minhas opiniões. Então espero que você tenha gostado do vídeo. Você que acabou de ler o Iluminado, entrou no YouTube e falou: "Oi, Iluminado, resenha", caiu nesse vídeo, seja bem-vindo ao canal. Eu espero que você se inscreva aqui, deixe seu like e deixe suas opiniões aqui nos comentários. Vamos conversar sobre esse livro. Quem leu aí, quem ainda não leu, vamos conversar aqui embaixo, o lugar é esse. E é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Não tenho mais nada a dizer. Vídeo curto, né? Acho que o vídeo ficou curtinho, mas é bem sucinto, porque o mais legal não é falar de livro, o mais legal é passar tempo lendo, né? E depois a gente conversa. Então acho que é isso. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem, e até semana que vem. Tchau, tchau!